Bora começar essa live, porque o dia hoje é longo. Esperando a minha amiga Daisy. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao meu perfil, a esse tema tão fantástico que teve uma grande repercussão e que me deixou muito feliz. Já vou chamar a nossa convidada. Ju, hoje foi a primeira. Dilene, aqui, vambora. Colocar um filtro, gente, esse negócio de filtro no Instagram é um vício. Kelinha, Dilene, convidem as suas amigas. Ai, meu Deus, ela tá fazendo vontade em nós. Meu Deus, mostra o mar aí, irmã. Que mar, menina? Tá doida? Aqui não é mar, não, é piscina, ó. É Vou piscina? mostrar. Ah, tá. Porque quero o mar. Falei, ai, meu Deus, você querendo fazer inveja. Ó o céu. Ai, que lugar legal. Oi, Deise, tudo bem? Passou bem de ontem? Tudo bem, graças a Deus. Tá bom. Pessoal, sejam muito bem-vindas. A Pri já tá aí. A Pri do Jonathan. A Meirielle, Meiri Lucy. Vão convidando as amigas. Hoje a gente está entrando um pouquinho mais cedo, porque a nossa live pocket não estava tão pocket assim ontem. Ai, gente. Eu vou colocar o título. Sabe que eu já fiz minhas anotações aqui, né? Sim, eu imagino que sim. Você é uma sanguínea organizada, né? E na verdade, assim, Deise, eu sei que você. Eu tô querendo, na verdade, porque eu só vou dar uma introdução e vou te perguntando sobre cada um dos temperamentos e você vai me falando, tá? Tá bom. Na verdade, eu e Deise já tínhamos feito uma live assim, no perfil dela, né? E por isso que eu pedi o favor de volta. Sou esperta, gente. A gente vai só armazenando, né? E hoje a gente vai falar especificamente sobre como cada temperamento se relaciona com outro tipo de temperamento. Deise, para começar, uma pergunta que eu já percebi, uma coisa que eu já percebi, apesar de que, gente, não é regra. Os opostos se atraem. Você vê assim, Deise, nos temperamentos? Eu não sei se exatamente se atraem, mas se complementam, com certeza. Uhum. E mesmo quando o temperamento é igual, a gente tem que pensar que aquela pessoa, ela estava inserida em um... Quando aparece uma mensagem aqui, me atrapalha a visão. Você quer que eu escreva os comentários? Não é você não são os comentários, não. É em cima mesmo, alguém falando comigo, tá? Tá bom. Aí de vez em quando aparece, aí tapa seu rosto, então eu dou aquela pausa para tirar. O que eu vejo é a questão da complementariedade, que é muito relevante, assim, num relacionamento, tá? Então, eu não sei se eles se atraem necessariamente e também não sei até que ponto dizer que ser casada com alguém do mesmo temperamento implica em ter alguém igual a mim. Não. Porque a gente tem que pensar na pessoa de maneira integral, né? Uhum. Pensar que ela recebeu uma determinada educação dos seus pais, uma forma diferente, né? Uma formatação familiar diferente, estava inserida num contexto cultural diferente do meu. Então, tudo isso vai influenciar quem é aquela pessoa ali do meu lado. Uhum. Né? Então, assim, eu não sei bem se atrai, tá? Mas sei que é necessário essa... Ali, a outra já botou os dispostos... Se atrai. Né? Os dispostos se atraem. Mas sei que com certeza é necessário esse mix aí de características para a gente se equilibrar. Uhum. Né? Deus é perfeito, né? Ele fez a gente diferente, não foi à toa, né? Sim, verdade. E na verdade, assim, o que eu percebo, na maioria das vezes, é que sanguíneos, eles se deixam atrair pelos melancólicos, né? Porque ali tem muita complementaridade e os fleumáticos pelos coléricos e vice-versa. Mas é o que a Deise está dizendo. Em todos os casamentos, por exemplo, em todas as relações, se você tem muitos pontos em comum, tem as facilidades, mas ao mesmo tempo vocês não se desafiam. Não desenvolve tanto, né? Sim. Isso. Sim. E a gente vai falar disso aqui também hoje. Hoje, né? A outra questão que eu quero deixar bem claro é que temperamentos diferentes não são uma desculpa para o divórcio, tá bom? Eu quero deixar isso Excelente. muito claro. Aí eu entro com uma das frases que eu até falei sobre essa frase na live com a Deise, na primeira que nós fizemos sobre casamento, que é:
Uma frase do Gary Chapman, um dos meus, né, mentores de vida. Não existem diferenças irreconciliáveis. Existem pessoas que não estão dispostas a se reconciliar. Então, pode ser assim, um colérico, enérgico pra caramba, casado com um fleumático que não sai do lugar. Ainda assim, tem jeito para esse casamento. Desde que os dois estejam dispostos, não é verdade, Deise? Com certeza. Uhum. Perfeita Okay. frase. Colocando essas pontuações, vamos lá. Deise, fala pra gente, na sua opinião, o que é um sanguíneo casado com um sanguíneo? Sanguíneo casado com sanguíneo. Tá tudo anotado aqui, gente. Okay. Porque é pra gente tentar manter o seu objetivo, viu? De fazer curtinho. Vamos lá. Sanguíneo casado com sanguíneo. E se vocês estiverem gostando, mandem pros amigos e clica nos corações, gente. O maior cuidado do sanguíneo. O sanguíneo com sanguíneo é alegria. Alegria, pura, né? Festa. É festa, tem harmonia, tá? Mas o maior cuidado é entender que a vida não é só festa. Uhum. Tá? E que a gente não pode ser negligente com a nossa família, nem com a casa, porque você tem que pensar que são dois sanguíneos, são dois desorganizados, sim, são dois excessivamente otimistas, e muitas vezes o excesso de otimismo faz com que a gente seja, de certa maneira, negligente, porque a gente age sem pensar. Né? Então a gente não tem pé no chão, né? Uma casa com dois sanguíneos, a gente está falando do ar, né? A associação do sanguíneo é com o ar. Então eles estão sempre no ar, sabe? Então é um cuidado que a gente precisa ter, sempre ter alguém aí para puxar pro chão, né? Falar, opa, por aqui não. A gente tem 3 filhos, eu tô falando de mim agora, gente. A gente tem 3 filhos, não é assim? Então alguém tem que segurar a ponta, por exemplo, financeira, para o outro viajar na maionese e mudar de profissão e voar, porque nosso desejo é esse. E vou te dizer, do meu marido também, mas aí vem a questão da responsabilidade de homem também, que ele acaba assumindo, e aí ele me dá o espaço que eu preciso para ser aquilo que de fato eu sou, que é essa metamorfose ambulante. Ok, adorei a definição. Tá? Então, o maior cuidado é não ser irresponsável. Tá. Okay. É ter o cuidado sanguíneo com sanguíneo, tá? É a questão da responsabilidade. Ótimo. Próximo. Um sanguíneo com um colérico. Sanguíneo com colérico é o seguinte, a gente está diante de 2 líderes. O líder agressivo e o líder carismático, tá? Ele lidera sem nem perceber, porque é pelo carisma, né? Ele vai comendo pela beirada e lidera. E o outro se sente bastante incomodado com essa liderança, com esse aparecimento aí, inclusive social, né? Sério? Não, eu digo o colérico, né? Ele se sente incomodado de estar sendo liderado por outra pessoa, tá? Então, porque a coisa mais que mais move é essa necessidade de se desafiar e de liderar, é o que move o colérico. Então, o sanguíneo com colérico é o seguinte: o sanguíneo é extremamente espontâneo, isso incomoda demais o colérico. Ele é excessivamente otimista, colérico não é assim. Ele pensa rápido e age rápido, mas ele pensa. A gente já não pensa muito não, entendeu? A gente só age. E aí, quando a gente age, a gente não age para enfrentar o outro que está querendo pôr ordem na casa, na relação e sei lá o quê. A gente não age porque está querendo mandar no outro, mas é assim que o outro recebe. Tá? Então é o olhar que o outro lança para o sanguíneo, cara, esse cara tá achando que manda alguma coisa aqui, ou essa mulher, né? Sim. Então isso dá uma complicada aí na relação. É excesso de otimismo e afobação versus o autoritarismo de um líder nato, tá? Então a gente tem aí essa dificuldade de 2 líderes com motivações diferentes. Muito distintas, né? Totalmente focado em liderar, totalmente buscando isso, e o outro fazendo naturalmente, incomodando. Né, por conta disso. Os 2 são explosivos, então tem briga, tá? Tem briga. Quais são os pontos fortes desse casamento? Eles vão realizar, tá? Porque o sanguíneo, ele tende a parar no meio do caminho, mas o colérico não vai permitir isso. Ótimo. Ele vai arrastar. E como o sanguíneo é motivado,
O colérico, ele é capaz de manter, de estimular a constância desse sanguíneo. Ótimo. Que De legal. manter a motivação, porque a gente motiva, perde a motivação daquilo, motiva por outra coisa, né? Então a gente é extremamente motivado, mas se distrai. E o colérico, ele puxa a gente para o eixo e diz, não, você não queria isso, então você agora vai até lá. Né? Então ele vai te motivando ao longo da jornada a ser persistente naquilo que você quer. Ótimo. O Tá? senhor sanguíneo e o melancólico, e a melancólica, ou o contrário, a sanguínea e o melancólico. Tá, a gente tem que... Depois eu até vou fazer uma pontuação com relação ao feminino e ao masculino, mas aqui tá valendo, quando eu falar, se coloquem aí na posição, tanto faz se é homem ou mulher, tá? Então, sanguíneo com melancólico é o seguinte, é o perfeccionista, que é o melancólico, versus a afobação em fazer, em agir, em viver, né? Aí você entende bem disso, né? Sabe como que meu Então marido você quer tudo certinho e o seu marido só quer fazer. Ele não quer saber se está certinho. Meu marido brinca que eu sou o freio de mão dele. Então, até não é essa frase exatamente, mas eu fiz umas anotações sobre isso que fala um pouco dessa relação de forma geral. Mas aí não só essa, né? Eu vou tratar mais para frente dos expansivos e os introspectivos. Ótimo. Esse contraponto aí, tá? E aí vai englobar todas as relações expansivo e introspectivo. Tá bom. Perfeccionismo versus afobação, rotina versus desordem. E a nossa desordem não incomoda o outro, né? E não nos incomoda, a gente está organizado na nossa desordem. A gente vive feliz ali, bem confortável, com a nossa liberdade de ser desordenado. Sim. Entende? Não entendo, o sanguíneo, entendo. O sanguíneo, a coisa que ele mais tem prazer é na liberdade dele. Tá? De ser livre para decidir, para agir, para viver, para sair, para entrar. Então, pensa num sanguíneo dentro de um apartamento, né, gente? 60 e poucos dias. Não é fácil mesmo, tá? Porque o nosso desejo é pela liberdade. Sim. Às vezes, a grande dificuldade de manter um casamento com sanguíneo é exatamente essa, né? Se ele não é maduro o suficiente, para ele é muito difícil se manter numa única relação a vida inteira, por exemplo. Sim, tá? Ótimo saber. E aí, nação e ação, tá? A gente tem que pensar também nisso, né? Ele tende a não agir por excesso de perfeccionismo, de pensamento, e tem que refletir muito, e o outro age o tempo inteiro. Tá? O outro, quando é criança, confundem, dizem que a gente tem um monte de problema, né? Porque não para quieto, porque é muito agitado, porque toda hora está inventando uma moda. E o melancólico é o contrário. Sim. Okay. Bom, o ponto positivo é que o melancólico traz um pouco do chão dele para o sanguíneo. Sim. E o sanguíneo leva a alegria para o melancólico, que tende à tristeza. A introspecção do melancólico, ela não traz só uma riqueza intelectual, de aprofundamento do ser, tá? Mas também faz com que essa pessoa tenha a inclinação para a tristeza profunda, e o sanguíneo não permite isso, né? Não dá espaço. Então, isso é um ponto de equilíbrio, com certeza. Ótimo. Vamos lá, que já estão pedindo. Mas o melancólico e o fleumático é lá na frente. O sanguíneo e o fleumático. Sanguíneo com fleumático. Isso. Sanguíneo com fleumático é o seguinte, é o agitado versus o parado. Um é agitado demais, o outro é parado demais. Um é excessivamente... Gente, porque ser motivado é bom, mas excessivamente motivado não é. Tá? Porque quando a gente é motivado, a gente tem uma certa constância. Quando a gente é excessivamente motivado, a gente é excessivamente distraível. Tá? Enquanto o outro é paradão, desmotivado, é o cara do sofá. Sim. E aí a gente quer passear, o cara não quer. Né? Ou a mulher não tá afim, ela prefere ficar na dela lá de boa na lagoa, né? Jacaré de boa na lagoa. Sim. Mas tem um ponto positivo que vocês vão ver que vai
passar por todos que se relacionam com o fleumático, que é a flexibilidade. Os dois são flexíveis. Aham. Tanto o sanguíneo quanto o fleumático são temperamentos perdoadores, flexíveis, maleáveis, Sim. fluidos, de certa forma. E o fleumático ainda mais, porque ele não expande no sentido de explodir e de brigar, né? Aí é só a gente. Então, o fleumático, ele é aquele cara que tá sempre bem. Tipo, tá bom. Fulano, você não fez assim, assim. Ele nem gosta de fazer, ele não quer fazer, mas ele vai fazer porque ele quer evitar o conflito a todo custo. Sim. Então, tanto faz o parceiro do fleumático. A tendência do fleumático é se adequar ao parceiro. Entende? Então, ele vai, se você é perfeccionista e você faz questão que ele jogue a cueca dentro do cestinho, tarará, é muito possível que você tenha sucesso em educar esse marido. Sim. Porque ele não quer aborrecimento. Então, ele não faz nem porque quer te agradar, nem nada, não. A única motivação dele é não ter aborrecimento, porque isso traria mais trabalho para ele do que botar a cueca lá no bendito do cesto. Entende? Então, essa flexibilidade vai ajudar o fleumático, vocês vão ver, em praticamente todas as relações dele. Aqui tem duas que são sanguíneas casadas com fleumáticos, né? Você tá vendo aí, né? Então, a sanguínea fica super irritada com o fleumático, é muito paradão. A gente tem que dar uma sacudida, sabe? O tempo inteiro tem que verbalizar, tem que falar, tem que pedir, porque senão não vai sair do lugar. Mas uma vez que você se posiciona, conversa, a tendência deles é tentar agradar. Olha a outra. Tá? Ele não quer guerra. Olha isso, guerra. É isso aí. Não quer. Não quer mesmo, nenhuma. E aí ele vai, entendeu? Eu convivo com todos. A gente, depois que a gente começa a se aprofundar, a gente vai identificando as pessoas, né? Então, quando eu falo com muita propriedade, identificando essas pessoas no meu convívio, né? Eu tenho filho, eu só não tenho filho melancólico. Eu tenho filho dos outros três temperamentos. Mas meu pai é melancólico, né? Então, convivo com um bem de perto. Provavelmente, a coisa de casal, a Andréia tá falando que o dela não quer guerra, mas é mais ativo. Provavelmente, né, ele tem, de acordo com a Deise, um aporte mais úmido, talvez, né? E de acordo com a minha teoria, tem um outro comportamento, um outro temperamento mais ativo. E eu vou te falar coisas de casal, que o que eu vejo muito quando eu me aproximo mais dessa pessoa que diz, mas acontece isso muito nos meus directs, a pessoa vem me procurar. Mas ainda tô com uma certa dúvida aqui. Quando você vai dar uma pesquisada só por cima, né? Da história dessa pessoa, você consegue entender por que determinado comportamento não desenvolveu ou tem um nível mais alto ou mais baixo, dependendo também da história. A gente não pode ignorar o conjunto de informações, o contexto onde essa pessoa está inserida, né? Então, não tem como a gente ignorar isso, tá? Ótimo. Então, falamos sobre o sanguíneo com todos os tipos... Com todo mundo. Com isso todo aí. mundo. Vamos partir para o colérico casado com colérico. Vamos lá. Uau! Eu conheço um casal assim, não sei se a pessoa está aqui nos assistindo, mas eu conheço um casal assim, e é o seguinte... Tiro, porrada e bomba. Eu acho que essa é a melhor definição, tá? Porque os dois querem mandar, né? São dois líderes agressivos. É explosão, tá? É explosão. Os dois, porque qual é o lance do colérico? É o seguinte, ele é expansivo porque ele usa a linguagem, mas ele não usa a linguagem para interagir, ele usa a linguagem sempre para defender uma ideia, um ponto de vista, né? Sempre ele quer dizer, de alguma forma, que a visão dele ou sobre o mundo, ou sobre o outro, ou sobre a situação de dentro de casa é a certa, tá? Então, é muito difícil um relacionamento, talvez o mais difícil que eu vejo. Também é o do colérico com o colérico, tá? São dois autoritários que eles podem ser autoridade, eles podem ter liderança. E isso é bom e saudável, porque a gente sempre fala sobre líder, sobre inclinação para ser líder e autoridade como algo negativo. E não é.
Sim. Inclusive, é uma característica que a gente deseja nos nossos filhos para o futuro. Verdade. A gente Liderar. não quer que eles nos desrespeitem dentro de casa enquanto são crianças e adolescentes, mas a gente deseja autonomia e liderança para eles no futuro. Então, a gente não pode olhar para essas características como algo negativo. Sim. Mas, se a gente estiver falando de pessoas imaturas, é bem difícil de conciliar os dois temperamentos, tá? Os dois com esse mesmo temperamento. Então, são líderes agressivos, tende a ter muito desrespeito, e às vezes é um desrespeito que eles nem percebem, porque eles são tão duros com as palavras, eles se posicionam com tanta firmeza, com tanta convicção, que eles passam por cima do outro sem nem perceber. Sim. Eles acham que não fizeram nada demais, tá? Então, para piorar, os dois têm dificuldade de perdoar, né? Para agravar aí um pouquinho. E eu acho que o grande lance dessa relação é pensar que o outro não é seu inimigo, sabe? É você conseguir olhar para o outro não para disputar poder com o outro, mas para dividir um espaço com o outro, dar espaço. Se você entende que você é um colérico e o outro é um colérico, você vai precisar alcançar maturidade para saber que o outro precisa exercer essa liderança. Então, qual o caminho que eu sugiro? Que hajam espaços de liberdade e liderança para cada cônjuge, nesse caso específico. Então, ontem eu estava ouvindo até o Jonathan falar que na casa dele, por exemplo, a esposa é muito mais organizada, porque ele é um sanguíneo. Eu não sei se a esposa é melancólica ou colérica, mas chuto um dos dois temperamentos, não conheço ela. Acho que ela está aí, né? Ela entrou. Então, não sei qual dos dois ela é, mas ele já disse mais de uma vez na internet que é ela que cuida das finanças. Tá? Então, ali naquele ambiente, naquele espaço, ela manda. Você está entendendo? E isso é um acordo pré-estabelecido. Então, se você sabe que o outro precisa exercitar essa capacidade... Olha aí. Colérica. Então, porque ela precisa exercitar essa capacidade dela natural em liderar. Mas ela pode liderar todos os espaços? Não dá. E eu tenho certeza que mesmo ela sendo colérica, e ela não vai me deixar mentir aqui, ninguém quer um marido banana. A gente não quer isso. Sim. Então, a gente precisa estabelecer espaços onde cada um possa ser o que precisa ser dentro de uma relação. Tá? Então, dois coléricos, por favor, estabeleçam espaços possíveis de coexistência, de convivência saudável, onde cada um possa mostrar o seu potencial, possa se desenvolver da melhor forma possível dentro da relação. O outro não é o seu inimigo. E o ponto positivo, que sempre tem, é que os dois são realizadores. Então, quando eles entendem o que é o casamento, que também faz parte do casamento o estabelecimento de metas comuns. É claro que existe um espaço para individualidade, mas existe um caminho comum que é traçado. Quando os dois entendem esse caminho comum, eles deslancham, sabe? Eles vão embora e não tem ninguém que segure e não tem casamento que acabe. Sim. Que coisa mais maravilhosa é você determinar que você quer uma coisa com seu marido e você alcançar isso. Verdade. Isso dá uma potência, um poder para esse casal muito grande. Muito grande. E dificilmente qualquer vento vai derrubar. Tá? Então tem um ponto positivo, viu? Sim. A Andréia perguntou se é possível o colérico ser uma pessoa... viver um relacionamento abusivo, né? O colérico é muito bom de briga, é muito bom. Dificilmente você vence um colérico no argumento, sabe? Sim. E aí eu tenho uma outra coisa também que a gente tem que pensar. Eu não sou psicóloga, mas a Fabiola vai confirmar, né? Eu só sou uma interessada no tema. Existem muitos desvios de personalidade e o fato de alguns deles ter relação com julgação... Fabiola, travou. Traz o carregador para mim, fazendo... Travou meu celular. Eu já vou olhar aqui. Pode ir falando que eu vou pegar o carregador, tá? Pode ir falando. Tá bom.
é que a gente não... temperamento não necessariamente te faz sei lá, um assassino em série ou alguém que vai subjugar o outro, fazer o outro infeliz e ser autoritário, né? Então, você encontra desvios de personalidade em pessoas de qualquer temperamento, tá? Uhum. Então, a pergunta dela é se era possível ocorrer o relacionamento abusivo. Com certeza é mais fácil que isso aconteça numa relação com um colérico. Com colérico. Tá? Muito fácil, na verdade. Né? Muito mais fácil. Uhum. Mas a gente não pode descartar a questão da doença, das doenças emocionais que existem, né? Dos desvios de personalidade que vão influenciar no comportamento do outro. Sim. E isso não necessariamente está falando Sim. do temperamento. Uhum. Tá? Sim. Então, tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, alguém que está em depressão e pode ter qualquer temperamento. Ele não passa a ser melancólico, uhum. porque é o lance da tristeza, sim, né? Do profundo. Ele não passa a ser melancólico porque ele está num processo de depressão, tratamento e sei lá o quê. Então, existem algumas questões que fogem do temperamento, tá? Vamos lá para o colérico melancólico. Colérico com melancólico. Bom, ruim. Melancólico é super sensível. Uhum. E o colérico é super agressivo. E aí, gente, que isso pode fazer muito mal para o melancólico. Porque o melancólico, ele sente tudo muito intensamente, sabe? Ele introjeta tudo que acontece no entorno dele, põe para dentro. E muitas vezes não sabe expressar, não sabe se posicionar, e ele sofre bastante com isso. Sim. São todos? Não. Tá? Vai ter o melancólico que vai dar um chega pra lá e eles vão brigar, porque os dois são inflexíveis, os dois são firmes. Mas a grande diferença é que um bota pra fora, briga e o outro tende a sofrer mais calado. Sim. Tá? Então, vamos lá. O melancólico, tem umas diferençazinhas aí. O melancólico, ele é perfeccionista, ele tá olhando o outro também, mas ele exige muito de si mesmo. Uhum. E exatamente isso faz com que ele fique paralisado, né? Então, ele exige muito de si mesmo. Já o colérico, ele tende a exigir muito mais do outro do que de si mesmo. Uhum. Né? Então, esteja certo ou não, o colérico quer que tudo seja do jeito dele. Sim, sim. Não importa se ele tá certo ou não. Agora você imagina o massacre no melancólico. Ele se cobrando e o colérico cobrando ele. Então são duas pessoas, ele próprio e o outro, cobrando ele. Né? Então é um grande sofrimento. Tá? A dificuldade de perdoar, né? Os dois não são perdoadores. Sim. Nem o melancólico e nem o colérico. E, te digo mais, ainda tem a vingancinha aí, né? Sim. No meio do bolo. Que tende a rolar, tá? Eu não tô falando, gente, de vingança grave. Eu tô falando, às vezes, das vinganças light. Tipo, ele vai ver só, uma semana sem. Meio isso, tá? A Ju é melancólico e o marido colérico. Fica de olho, Ju. Eita ferro. Ó, o bom, tá? O perfeccionismo do melancólico faz com que ele acerte mais nas ações. Sim. Isso irrita menos o colérico. Porque ele erra menos. Ele age menos, mas ele também, quando age, ele age de caso mais pensado. Então, isso irrita menos o colérico, tá? Do que, por exemplo, um sanguíneo desmedido, maluco, doido, que faz tudo da cabeça dele. Então, isso reduz o atrito. Então, é um ponto que a gente precisa considerar. Mas ambos são, já tinha falado isso, ambos são intransigentes, inflexíveis, não perdoam. Então tem que ter um jogo de cintura grande aí pra gente resolver essa questão. Alguém tem que ceder, né? E você tem que pensar que o colérico, ele se ira com muita facilidade. A ira é a principal característica do colérico. Né? Isso.
Em contraste com o melancólico, que é a principal característica é a inclinação para tristeza, para introspecção, Sim. tá? Aham. Então, dá um choque aí, tá bom? E vamos para o colérico com o fleumático. Então, vamos lá. A gente está falando de colérico, ambição, fleumático, desmotivação, Aham. tá? Então, o sanguíneo, ele é menos ambicioso, então não entra muito essa questão da ambição, mas mais da agitação. Ai, não consigo Sim. ficar parado. Ai, meu Deus, parece que tá ligado na tomada. Mas aqui a gente está lidando com coisas um pouco maiores, né? Assim, essa pessoa não me acompanha. Se o marido for o fleumático, piorou um pouquinho, Uhum. tá? Porque essa mulher, ela quer um homem que cresça. Ela Sim. quer um homem que apareça. Ela quer um homem grande. Essa mulher colérica. Ela não quer um homem qualquer. Não serve qualquer um. Tá? Então, dificulta a relação na perspectiva do colérico, não do fleumático. O fleumático tá de boa como sempre, tá? Ambição versus desmotivação. Atividade versus passividade. Expansividade versus introspecção. O fleumático também é introspectivo, né? Agora, a sorte é que o fleumático é maleável, ele perdoa com facilidade e tá sempre de boa, tá sempre bem. Então, assim, é uma relação que vai pra frente, porque tem um que manda e um que é mandado. Sim. Muito bem mandado. Então, eles não vão ter muita dificuldade de acerto de contas ali. Mais tranquilo de lidar, né? É mais tranquilo. Com o fleumático sempre é mais tranquilo, tá, gente? Sim. Quem tem um fleumático... Quem tem um fleumático tem tudo. Olha só, quem tem uma fleumática tem tudo. Quem tem um fleumático nem sempre tem tudo, tá? Que fique claro. Sim. Tá? Sim. Porque um marido, aí muda. Dependendo da esposa, ela não tolera. Sim. É muito parado para um marido, para o que se espera de um marido, tá? Vamos lá? Sobre os sanguíneos, Rê, depois você volta lá no início da live, a gente falou sobre todos os tipos de combinação do sanguíneo, tá? Vamos para o melancólico com um melancólico. Melancólico... não, pera. Colérico com melancólico foi... a gente tá entrando em melancólico, é isso? Então tá bom. Já falamos todos os coléricos, hein, galera? Passa um pouco de raiva. Muito. Eu, Kelly. Aí, ó. Por causa do marido dela é fleumático. Muita raiva. Eu brinco que um fleumático nunca vai morrer do coração, mas ele é capaz de matar alguém do coração. É isso. Gostei disso, hein? Eu vou usar. Sim. Bom, melancólico, vai. Melancólico com melancólico, como seria? Então, seria uma casa... vamos lá. O melancólico, ele é muito rico na vida interna dele. Ele é muito rico, ele é dado às artes, então ele tem muita coisa para oferecer ao mundo. Sim. Quando ele consegue botar para fora. Sim. Tá? Então, assim, agora é uma casa muito calma, mas também paradinha, tá? Precisa de um agito aí nesse negócio. Bom, quando a gente fala que o melancólico ele tende à tristeza, parece tão ruim, né? Nossa, ninguém quer ser melancólico. Fica achando uma coisa assim complicada, meu Deus, então todo depressivo é melancólico. Eu não queria que as pessoas tivessem essa impressão, tá? Porque na mesma proporção que que existe a inclinação natural para essa tristeza, eu quero que vocês pensem que... Sabe aquela frase que o essencial é invisível aos olhos? Então, o melancólico, ele vê além. É uma coisa muito rica, sabe? Então, ele tem uma profundidade que traz riqueza para quem convive com ele. Então, eu queria que vocês tivessem também esse olhar da riqueza que é você conviver com alguém que é profundo, que entende a vida com profundidade, que consegue olhar o ser humano com profundidade. Então, acho que isso é importante.
Inclusive, isso, Pequeno Príncipe. Inclusive, a gente vê o melancólico muito inclinado para as artes exatamente por isso, porque é o caminho que ele encontra para se expressar. E eu acho isso lindo. Então, conviver com melancólicos é maravilhoso e não necessariamente são depressivos, não necessariamente estão doentes. Entendam, é que eles enxergam o mundo com muito mais profundidade. Tá? Verdade. Então, quando eu trago essa perspectiva de melancólico com melancólico, pode rolar uma tristezazinha assim, é porque eles sentem tudo muito. Mas olha que legal, eles também sentem muito amor. Eles também cuidam muito do outro. Sacrifício, entende? Né? Eles também pensam muito no outro, no cuidar do outro, não só do cônjuge, mas também do resto do mundo. Sim. O coração deles se agita diante disso, assim, né? Da necessidade humana. Então, isso é lindo, tá? Mas a gente precisa saber que eles vão ser pessoas mais... com esse jeito, assim, mais introspectivo, mais parado, tá? Eles não vão desenvolver muito. Ah lá, a Fabiola enxerga lá dentro. Então, seria muito bom, muito bom. Gente, estou limpando aqui meu negócio. Minha tela tá ruim. Acho que melhorou. Seria muito bom que houvesse um contraponto, né? Então... Tá? Tô deixando bem claro, assim, porque é para agitar mesmo essa casa. É uma casa parada, tá? Uma casa com muitas exigências, muitas rotinas, muita métrica. Também não é saudável e não é bom. Traz um peso para o ambiente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tem hora para tudo, 100%. Sempre os dois inflexíveis, né? Os dois concentrados em tudo que precisa ser feito. Então, tudo muito limpo, tudo muito certo. Ah, gente, isso é chato. Chega a ser chato, né? Eu falei que o melancólico ele tem que tomar cuidado para não ser chato. Sabe? Tem que equilibrar esse negócio aí, tá bom? Sim. E o melancólico com o senhor fleumático ou com a senhora fleumática? Cara, o melancólico com o fleumático parou a casa também, tá? Vamos falar a realidade. Mas é aquela história de sempre. O fleumático é tão flexível que ele... está sempre disposto ali a se empenhar em atender ali ao perfeccionismo exagerado do melancólico. Por ele, a casa podia ficar do jeito que tá, a louça podia ficar onde tá, tudo podia continuar do jeito que tá. Tá tudo bom. Não precisa muito fazer as coisas, não. Faz menos, tá? Não precisa fazer terapia, não precisa fazer exercício. Não, precisa de nada. Não, e só comer mesmo, né? E o perfeccionista vai pra cozinha, só vai fazer maravilha? Vai dar certo. Sim. Não, gente, agora é sério. Mas assim, é uma casa parada. É uma casa onde não se aceitam muitos convites de festas e passeios. Eles gostam de ficar mais em casa, mais quietos. E ficam confortáveis assim, tá? A parte boa é que o fleumático ele não é um cobrador. Sim. Como ele não é líder, ele não cobra, isso alivia um pouco, porque quando você fala de melancólico com melancólico, são dois perfeccionistas. Aqui não é. O fleumático não é perfeccionista, né? Ele é constante, então quando ele é bem ensinado, ele é ensinável. Então você ensinou a ele o jeito que você quer, ele vai manter ali no padrão, entendeu? Ótimo. Aí é tranquilo. Vamos lá. E por fim, o último, o fleumático com fleumática, uma fleumática. Deixa eu falar uma coisa aqui que eu anotei sobre melancólico, tá? A gente precisa entender a motivação do outro. A gente não, você. Tá. Você que é melancólica. E vocês que são melancólicos. Precisam entender a motivação do outro na ação dele, na reação dele. Para não levar tudo para o lado pessoal e ficar sofrendo. Porque como vocês nem verbalizam, vocês nem querem conversar sobre o assunto, tá? Então isso é uma dica aí, independente das relações, né, das combinações, o melancólico precisa olhar para o outro e entender que não é pessoal. Essa é a maior dificuldade do melancólico. Sim. Sempre ele desconfia que tem um complô. E que alguém pensou muito, isso não só no casamento. E que aquilo ali não foi sem querer.
entendeu? Tipo, pisaram no teu pé. Meu Deus, aquela pessoa planejou pisar no meu pé. Entendeu? E eu vou sentir essa dor pro resto da vida, porque eu não consigo perdoar ela, eu fico remoendo. E às vezes a pessoa só é distraída, é uma sanguínea distraída que estava passando e pisou no seu pé. Sim. E pediu até desculpa, falou, opa, desculpa aí. Mas não foi suficiente. Né? Ótimo. Então, assim, precisa entender a motivação do outro, para não levar tudo pro lado pessoal e ficar sofrendo. Sim, tá? Eu acho que isso vale para todos os temperamentos, né? Porque o depoimento que eu mais recebi, nossa, eu percebi que ele não é assim para me machucar, para fazer pirraça. Não, ele é assim. Não. Tem uma inclinação. E a outra coisa é que a gente descreveu aí todas as possibilidades de combinação, mas ficar bem claro, perfeccionismo, inflexibilidade, Sim. Amores, vai dar choque com qualquer temperamento. Vai. Nunca tá bom o que o outro faz pra você. Sim. Nunca tá bom. Então, olha só, percebam que eu tô falando das combinações, mas o foco na hora da melhoria, na dica de melhorar o relacionamento, tem a ver com você. Sim. É você que tem que entender a motivação do outro quando ele age com relação a você. E é você que tem que repensar a questão do perfeccionismo e da inflexibilidade, porque, cara, ninguém vai fazer do jeito que você quer. Ninguém vai ser do jeito que você imaginou, idealizou, sabe? Então a gente tem que se posicionar num lugar de mais humildade. Sim. Não, e uma frase que eu sempre repito que assusta as pessoas é: ele não é o seu pai, ela não é a sua mãe. Porque às vezes as pessoas se casam achando que o outro vai ter que fazer ela feliz. E não é assim que funciona, meu bem. Vamos pro mundo real. Vamos. Dá um choque danado. Deise, fleumático com a fleumática. Vambora. Eu escrevi aqui umas coisas. Fleumático. A desmotivação do fleumático é a principal característica do fleumático. Ele não vê razão de agir, tá? É diferente do melancólico que pensa tanto e não age. Ele sabe que ele precisa agir, mas ele não consegue sair do lugar por causa do excesso de pensamentos e de análises que ele faz sobre determinada situação. Mas o fleumático, ele não vê razão. Para ele, a vida tá boa do jeito que é. Tá? Dois fleumáticos juntos é bem complicado, tá? Eu posso dizer assim, não é complicado no quesito relacionamento. Eles vão se dar bem. Porque eles pensam igual, tá? Mas se você pensar numa questão geral, por exemplo, quando tem filhos, quem serão esses pais para essas crianças? Sim. Como se desenvolve uma família assim? Entende? Então, existem outras questões, profissionalmente. Agora, é lógico, né? Se nenhum dos dois é ambicioso, se para eles está bom daquele jeito, dane-se o profissional. Eles vão ser felizes com aquilo ali, do jeito que tá bom? Sim. Então, para ficar bem claro que a relação em si não vai encontrar dificuldade, tá bom? Ok. Família de bem com a vida, mas que não sai do lugar. Esse é o resumo aí dos fleumáticos. Fleumático com fleumático. A parte boa. Tem parte boa no fleumático, porque fica parecendo assim, ai, que preguiçosos, né? Mas os fleumáticos, eles são constantes em tudo. Então, eles são ensináveis e constantes. A partir do momento que eles entendem a dinâmica da relação, eles vão bem até o fim. Até o final. Tá? Eles não vão querer pular do barco, eles não vão querer desistir assim, eles acham que tá tudo bem e eles são constantes. Quando eles pegam no tranco, eles não desistem no caminho. Muito melhor do que eu, que paro no meio do caminho, que planejo e não saio. E tem uma característica do fleumático que é assim, quando ele encontra uma paixão, ele mergulha, né? É aquele mergulho diferente do melancólico que entra para sofrer, do fleumático é muito aquele prazer, sabe? Aquela consideração, aquele carinho, sabe? É muito legal, isso é muito interessante. Passamos por todos e na relação, eles querem agradar. Eles querem agradar, tanto faz o temperamento do cônjuge. Eles querem agradar. Eles não querem briga. Não querem briga. Então, é muito bom nesse aspecto. Não tem conflito, tá? Bom, eu tenho umas considerações finais. Por favor.
Eu anotei 3 pontos, alguns a gente meio que já deu uma passada, Aham. mas eu quero dividir assim mesmo para fixar, porque eu acho que a parte é interessante. Mulheres expansivas, ou seja, sanguíneas e coléricas, Aham. precisam de equilíbrio para respeitar o outro, o espaço do outro, não subjugar o outro, não humilhar o outro, o cônjuge, reconhecer sempre os pontos positivos do outro. Uhum. E eu tô falando mulheres, primeiro porque a maioria do nosso público é feminino. Uhum. Uhum. Segundo, porque ninguém quer um marido banana. Sim. Ô, gente, vamos botar pingo no i aqui, tá? Aham. É óbvio que ninguém que é mulher aqui quer ser subjugada, Aham. que ninguém quer ser desrespeitada. Às vezes não. Ninguém quer, eu não tô falando o contrário, que o homem pode e a mulher não pode, tá, gente? Pelo amor de Deus, não põe palavra na minha boca que eu não disse, tá bom? Mas a gente precisa ter um cuidado especial, porque a Fabíola fala muito sobre isso, o homem, ele gosta de ter esse espaço. Uhum. O Tá? respeito, né? O espaço. Há um espaço dentro do seio familiar tradicional que é do homem. Aham. Há um caminho de complementariedade e há também diferenças entre homens e mulheres, sim. Sim. Eu não estou falando de diferenças que justifiquem, como fala, desrespeito, sei lá o quê. Enfim. Mas há diferenças que a gente precisa considerar, sim. Há espaços que são próprios do masculino, sim, e do feminino. Tá? E quando nós temos o temperamento colérico ou sanguíneo, a gente tende a abafar o homem introspectivo, tá? O outro. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, sim. Tá? Outra coisa, eu tentei falar com o maior cuidado do mundo, porque eu sei que é um assunto polêmico, é um assunto espinhoso, mas é um assunto necessário, porque às vezes a gente não compreende o lugar de cada um, os papéis de cada um, e isso atrapalha demais o relacionamento no casamento, tá bom? Sim. E óbvio que estou falando das relações tradicionais, tá? Casamento homem, mulher e tal. Eu ouvi Priscila ontem, adorei o posicionamento dele ontem na live, foi ótimo. É isso mesmo. 2, compreender que o tempo do outro não é o meu tempo. Os introspectivos precisam de sossego para se organizarem. Os introspectivos precisam de sossego, de calma, para sentirem paz. Sim. Então, o fato dele ser mais parado, fleumáticos, melancólicos, não faz deles pessoas erradas, tá? Eles precisam disso para se organizar. Assim como eu preciso da minha liberdade de ser, de agir, para ser eu. Então, a gente tem que entender que o outro é o outro, eu sou eu, e precisa aprender um pouco mais sobre o outro para dar espaço para ele ser quem ele precisa ser. Ele precisa ser. Assim como o colérico precisa mandar. Entendeu? É uma necessidade, entendeu? Então, vamos lá. 3. Introspectivos. Apoiem. Agora é o oposto. Vocês viram que eu falei. Compreendo o tempo do outro não é o nosso. Então, deixa ele ser mais devagar. Ele precisa disso. Agora, o contrário. Introspectivos, queridos, melancólicos e fleumáticos. Apoiem os desafios do outro, dos seus expansivos. Sim. Dê o amparo para eles fazerem a escolha da melhor forma possível, dá o chão que ele precisa, mas apoia. Sim. Porque nada pior do que alguém freio de mão. Sim. O tempo inteiro. Isso não vai dar certo. Não é isso que vocês têm que dizer. Vocês têm que dizer, vamos pensar juntos um caminho para que isso dê certo? É diferente de dizer, isso não vai dar certo, você não está vendo isso? Se eu tivesse um freio de mão em casa, eu nunca seria chamada educadora de mães, porque essa profissão não existe, eu criei. Entende? Sim. Então a gente precisa de alguém que ampare. Então o meu marido fez, apesar de ser sanguíneo também, ele fez esse papel de amparar e falou, vamos lá, vamos buscar uma pós-graduação, vamos pensar como a gente pode fazer isso, você quer isso, então nós vamos.
Te apoiou, né? Isso Então, faz toda a diferença. ele me apoiou. Isso faz toda a diferença, entende? Sim. Eu podia me precipitar demais e não chegar a lugar nenhum. Sim. Ainda que eu tivesse potencial para fazer. Então, a gente precisa ter esse cuidado, tá? Com o expansivo. O expansivo, ele precisa expandir. Não adianta, vocês não vão colocar eles dentro de uma caixinha. Não. Eles não vão ficar lá. Desista. Tá? Eles não cabem. Eles não cabem. Sim. Então, ajude a fazer escolhas acertadas, mas dê espaço. Então, esses são os pontos que eu queria trazer de consideração final. Agora é contigo. Falo muito. Eu tô terminando, porque eu tô na hora de eu ir embora. A única coisa que eu gostaria de novo de falar é: nenhum temperamento, por mais distinto ou parecido ou diverso que seja, não é desculpa para um divórcio, tá bom? E termino com a frase do Gary Chapman, que para mim faz muito sentido: não existem diferenças irreconciliáveis, existem pessoas que não estão dispostas a se reconciliar. É o que a Daisy disse: é você achar o melhor de si e dar isso para o outro, é você achar o melhor no outro também, incentivá-lo a ser sempre melhor. O nome disso é casamento. Construção diária. Ok? Deise, eu quero te agradecer. Meninos e meninas que nos acompanharam. Que live foi essa, Brasil? Que live foi essa? Maravilhosa. Acho que extremamente esclarecedora. Eu também amei. E é isso. Por enquanto é só isso que a gente tem a dizer, né, Deise? Deise, eu posso abrir uma caixinha para a gente responder nas perguntas? Pode, fica à vontade. Ótimo. E depois, no futuro, a gente vem para falar dos filhos. Isso. Que é muito bacana também, né? A relação, como que eu posso descrever os filhos, e a gente faz o mesmo esquema. E no dia seguinte, a relação do tipo de mãe com o tipo de filho. É bacana. Ótimo. Tá? Mãe é pai, tá? Vai servir pro papai também. Sim, tá? ótimo. Então é isso, pessoal. Deixa eu trabalhar. Deise vai descansar. Pessoal, boa tarde. Beijo. Bom almoço para vocês, bom trabalho. E a gente se vê por aí nas caixinhas. Tchauzinho, Deise. Beijo, tchau. Tchau, com Deus. Ai, meu Deus. Tchau, pessoal. Tô saindo aqui que eu tô atrasada já. Ó, beijo para vocês.